Fala, meu consagrado e minha consagrada, beleza? Vamos corrigir aqui as questões de informática do concurso para oficial da PM do Pará. A banca elaboradora foi a banca Sebrasp. Vamos para as questões agora. Então, beleza, vamos aqui para a primeira questão que diz assim: intranet é um tipo de rede de computadores que se caracteriza por... Qual é a característica da intranet? É ser uma rede o quê? Privada. Ela vai ser de acesso o quê? Restrito aos funcionários daquela organização. Então você marcaria o gabarito aí, a letra B. Ser uma rede privada projetada para ser utilizada apenas pelos funcionários de uma organização. Próximo. Assinale a opção correta a respeito dos conceitos básicos e modos de utilização de aplicativos em computadores pessoais. O navegador Opera é um aplicativo desenvolvido para a reprodução de músicas. Ele já disse que é um navegador, então ele serve para quê? Para navegar em páginas na web. O miserável é um gênio! Letra B. Computadores pessoais, por serem mais adequados ao uso doméstico, não contam com aplicativo de gerenciamento ou otimização do sistema operacional. Isso aqui está falso, porque eles contam sim com aplicativos que irão otimizar o teu sistema. Letra C. Outlook é um aplicativo utilizado para escrever, enviar, receber e armazenar e-mails. Gabarito letra C. Linux é um aplicativo desenvolvido para visualização e edição de imagens. Linux é um sistema operacional. Então você coloca isso aí falso. Só é possível assistir vídeos em computadores pessoais por meio de aplicativos que se conectem à internet, que estaria falso. Você pode trabalhar com vídeos offline. Então gabarito letra C. Próxima questão. O aplicativo da suíte de ferramentas de produtividade do LibreOffice, que foi desenvolvido para preparação a apresentações multimídia. Então, olha só. Você vai ver que ele é similar a quem? Ao PowerPoint. No caso aqui, você vai utilizar o Impress. Então, você vai ver o seguinte, olha. Esse programa do LibreOffice, que faz a preparação de apresentações multimídia, ele é similar ao PowerPoint, que é do pacote Microsoft Office, e gera arquivos com a extensão PPTX. No caso, como ele falou no pacote LibreOffice, seria o Impress, que gera arquivos com a extensão ODP. Então você marcaria a letra E. Uma coisa interessante, pessoal, essa pergunta que caiu na Polícia Federal foi o seguinte, ó, na versão 2013, a partir de 2013, no PowerPoint, do Microsoft Office Professional, é possível abrir arquivos no formato ODP. Sim, 2013, 2019, 2021, 365, é possível abrir arquivos que são gerados no Impress, beleza? Contudo, não é possível exportar ou salvar arquivos PPTX originais no PowerPoint como arquivos ODP. Isso é falso, porque é possível sim você salvar ou exportar arquivos PPTX para ODP. Então isso aqui estaria errado, beleza? Então aqui você marcou a letra E na questão de número 15 para o oficial da PM do Pará. Próxima questão. Assinale a opção correta a respeito da utilização de múltiplos dispositivos de vídeo no Windows 10. Letra A. A opção estender estes vídeos permite que o mesmo conteúdo apresentado na tela do computador seja exibido também na tela de dispositivos externos tais como monitores, TVs ou projetores. Olha só, ele colocou que essa opção permite que o mesmo conteúdo seja apresentado na tela do computador e também na tela do dispositivo externo. Olha só que interessante. Isso não é verdade. Olha só. Quando você pressiona Windows P, você vai poder projetar. E se eu quero visualizar o mesmo conteúdo que está no meu computador, eu vou utilizar a opção duplicar. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, a opção duplicar. Se eu for em estender, o que é que vai acontecer? Quando eu utilizo o modo de exibição estendido, estender, o usuário pode utilizar vários dispositivos de vídeo para expandir sua área de trabalho e exibir conteúdo diferente em cada tela, aumentando a produtividade. Então, quando você clica com o botão direito e vai em configuração de exibição, você pode usar essa opção aqui, estender estes vídeos e fazer os ajustes necessários. A grande vantagem é porque você vai estender o conteúdo, ou seja, na tela 1 você vai ter um conteúdo e na tela 2 você vai ter outro conteúdo. Consequentemente, esse item estaria errado. Letra B.
A utilização de múltiplos dispositivos de vídeo em um computador com Windows só é possível, está restringindo, se todos os dispositivos tiverem a mesma resolução de tela. Isso é falso. Na verdade, o que eu posso trabalhar é em ajustar a escala e o layout. Então isso aqui estaria falso. Próximo. Letra C. As teclas de atalho Windows mais T, ou seja, permite abrir a janela de projeção. Olha só, projeção começa com P. Então, se eu quero ativar a janela de projeção, eu pressiono Windows mais P. Então, esse item estaria errado. Letra D. Windows 10 permite projetar a imagem do computador em monitores ou telas sem a utilização de cabos e sem a conexão em uma rede, desde que o computador e o monitor ou tela possuam uma tecnologia chamada de Miracast. Olha só, o que seria Miracast? A Miracast, pessoal, é um padrão de transmissão de áudio, vídeo e imagem projetado para ser uma opção wireless ao HDMI. O protocolo é compatível com um grande número de dispositivos eletrônicos e é bastante fácil de usar, podendo transformar a TV numa extensão da tela do computador ou do celular, espelhando o display sem usar fios. É importante entender que tanto o aparelho-fonte, de onde sairão os dados, quanto a tela de destino devem suportar o Miracast, já que ele cria uma conexão ponto a ponto entre os dois. A tecnologia Miracast se baseia em um padrão chamado Wi-Fi Direct. Ele cria uma conexão direta entre dois dispositivos sem a necessidade de um roteador ou outro ponto de acesso. Isso significa que com o Miracast você pode espelhar a tela do seu dispositivo em qualquer outro aparelho compatível, desde que esteja dentro do alcance da conexão Wi-Fi Direct. O Wi-Fi Direct oferece uma vantagem primordial ao eliminar a necessidade de ponto de acesso ou conexão com a internet, para estabelecer comunicação entre dispositivos. Essa tecnologia permite a comunicação direta entre os aparelhos, usando ondas de rádio, dispensando qualquer infraestrutura intermediária, como ponto de acesso ou roteadores Wi-Fi. Encontrado comumente em smartphones, tablets, computadores, câmeras digitais, smart TVs, impressoras, Wi-Fi Direct opera sem a exigência de uma conexão à internet. Sua velocidade máxima atinge até 200 megabits por segundo, embora a taxa de transferência possa variar devido à interferência no campo eletromagnético, distância entre os dispositivos e a capacidade de processamento de cada aparelho. A Wi-Fi Alliance estabelece um alcance de até 200 metros para o Wi-Fi Direct, porém, é importante considerar que, como em qualquer conexão sem fio, a intensidade do sinal pode ser afetada por obstáculos físicos com paredes, espelhos e água, além de interferências na frequência de operação. Beleza. Então aqui, você iria perceber que a letra D seria o gabarito. Letra E. Ao utilizar múltiplas telas com Windows 10, a barra de tarefas aparecerá apenas na tela primária. Não, poderá aparecer nas duas tranquilamente. Então isso aqui estaria errado. Então realmente você marcaria a letra D. Próximo. Julgue os itens a seguir a respeito dos aplicativos de navegação em correio eletrônico. Item 1. Windows Explorer ou explorador de arquivos e LibreOffice Calc são exemplos de aplicações de correio eletrônico. Não, pessoal. Você nota aqui que o Windows Explorer vai explorar arquivos e o LibreOffice Calc vai fazer cálculos em planilhas eletrônicas. 2. Aplicativos de navegação não permitem a visualização de vídeos, sendo necessário baixar tais vídeos para o computador e utilizar aplicativos específicos para visualizá-los. Por exemplo, esse vídeo agora você está assistindo aonde? No YouTube. E você está utilizando o quê? O seu navegador. Então isso é falso. 3. É possível enviar e receber imagens e vídeos em aplicativo de correio eletrônico? Gabarito seria apenas o item 3 está correto, letra D. Próxima questão. Assinale a opção que corresponde ao software malicioso que coleta dados pessoais e do computador, tais como histórico de navegação sem consentimento do usuário. Observe que ele falou uma coleta de dados sem o consentimento do usuário. Então ele está falando de quem? Do espião, spyware. Observe que o spyware ele tem algumas categorias, como keylog, screenlog e adware. Então veja essa questão. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiros. Sobre spywares,
assinale a alternativa correta. Então veja que a resposta seria qual? Seria letra B. Ó. O keylogger ele é um exemplo de spyware capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Você marcaria a letra B. Olha essa outra questão. Ó. Sobre keylogger, key está no sentido de tecla. Log, capturar a tecla. Assinale a alternativa correta. Então você marcaria qual? Ó? Ele serve para coletar informações que são digitadas no teclado pelo usuário. Então seria a letra D. Esse tipo de spyware é capaz de coletar, armazenar e enviar a criminosos todas as informações que são digitadas no teclado pelo usuário, como sites visitados, senhas, entre outras informações. Observa que ele é uma aplicação específica de spyware. Agora, tem uma variação de spyware, pessoal, que captura o que está na tela, que é no caso o screen, tela. Vai capturar o que está na tela. Ó. Um spyware capaz de monitorar e enviar para um hacker prints e informações referentes ao posicionamento do cursor do mouse na tela do dispositivo é chamado de quê? Screen logger. Então você marcaria aí a letra D. Voltando para a questão, nós marcamos aí a coleta de dados sem consentimento do usuário de forma genérica seria exatamente spyware. Agora, por que não seria o worm? O worm, quando você pensa em worm, você pensa nessa questão que o Sebrae colocou ó, recentemente. Ó. Ele é um código malicioso que se propaga automaticamente por várias redes de computadores, enviando cópia de si mesmo para cada computador. Essa não seria a definição de spyware, seria a definição de quê? De worm. O programa que se propaga seria o verme, porque ele explora vulnerabilidades. Ele é autorreplicante. Os worms são um tipo de programas maliciosos que têm a capacidade de se autorreplicar e se espalhar para outros sistemas ou dispositivos sem a intervenção direta do usuário. Eles podem se propagar através de redes, explorando vulnerabilidade nos sistemas para se replicarem e se moverem de um dispositivo para outro. Então esse item aqui não seria a definição de spyware, seria a definição de worm. Tranquilo? Continuando aqui, ó. Aí veja essa questão do Sebrasp esse ano. Ó. Assinale a opção que corresponde ao software malicioso que prejudica o computador do usuário é ativado sem a necessidade de ação humana ó, e se replica automaticamente. Programa que se replica automaticamente sem a necessidade de ação humana, você marcaria o worm, letra C. Então, voltando aqui para a questão, realmente o gabarito é a letra B. A proteção dos arquivos armazenados em um computador depende tanto das ações do usuário quanto de softwares específicos. Nesse sentido, é correto afirmar que os softwares antivírus deixam o computador imune a phishing. Isso é falso, pessoal. Aqui tem a ideia de atuar na engenharia social, manipulação de pessoas, engenharia social. Letra B. O firewall, assim como o antivírus, é um software que evita que o computador seja contaminado com softwares maliciosos. Na verdade, pessoal, o firewall ele vai trabalhar em cima de regras e ele vai impedir o tráfego não autorizado. Então a letra B estaria errada. Letra C. Os vírus não dependem de um hospedeiro. Isso é falso. Os vírus eles são dependentes de um hospedeiro ou de uma ação humana, ou seja, eles não necessitam de interação humana. Falso. Para contaminar o computador e se espalhar por ele. Na verdade, eles dependem de um programa hospedeiro ou de uma ação humana para contaminar o computador. Então esse item estaria errado. Letra D. O ransomware é uma ameaça digital que bloqueia os arquivos do computador através de criptografia e ainda poderá cobrar o quê? Resgate pelas informações que foram codificadas. Muito bem, então aqui ó, qual é a ideia do ransomware? Olha só, tem pergunta de concurso que o Sebrae colocou assim ó. Determinado usuário enviou o seguinte pedido de ajuda à área de suporte de TI da instituição. Estou conseguindo acessar a minha estação de trabalho, mas não consigo acessar meus arquivos na pasta documentos. Quando tento acessá-los,
aparece a mensagem: seus dados foram criptografados, está aqui uma característica do programa ransomware, e somente eu tenho a senha de acesso. Para obter a senha de acesso, você deve transferir 0,05 bitcoins para a carteira informada abaixo. Então, que tipo de ataque é esse? É um ataque de ransomware. B. Outra pergunta que poderia ser colocada, Sebrasp, Polícia Civil de Rondônia. Um tipo de malware que, ao infectar um computador, pode tanto criptografar dados de arquivos individuais, quanto corromper algumas funções básicas do computador, realizando uma extorsão cuja recuperação é feita mediante algum tipo de resgate. Característica de quem? Ransomware. Letra D. E eu ainda poderia ter essa pergunta aqui, ó. Um tipo de malware conhecido como ransomware, em geral, o que geralmente ele faz? Ele criptografa ou bloqueia o acesso aos arquivos do usuário no computador infectado, solicitando algum tipo de resgate para suposto desbloqueio. Uma boa prática que mitigaria ou amenizaria as consequências de um ataque desse tipo é você fazer backups. Então seria a letra A, manter backups atualizados dos arquivos importantes do computador do usuário em mídias externas offline. Você marcaria a letra A. Voltando para a questão, seria realmente a letra D. O ransomware é uma ameaça digital que bloqueia o acesso aos arquivos do computador. Letra E. Os malwares são softwares de segurança usados para proteger seu sistema contra ameaças virtuais. Aí, na verdade, seria o antivírus, o anti-spyware, o anti-malware, etc. Então, a letra E está errada. Próxima questão. Assinale a opção composta apenas por aplicativos utilitários padrão do Windows. Letra A, você elimina Spotify. A letra D, você elimina Excel. Ele não é padrão do Windows, não vem nativamente no Windows. Ele pode vir pré-instalado. Letra E, você eliminaria Gmail. Então ficaria entre B e C. Eu iria cancelar a letra C, onde tem Internet Edge, porque na verdade é Microsoft Edge, que é o navegador. Então ficaria apenas a letra B. Ó. A letra B tem Windows Fax e Scan, vai permitir escanear, notas autoadesivas, colocar lembretes na tela, e bloco de notas trabalha com textos puro, né? Trabalha com textos simples. Então olha só, nessa questão, quando se refere a aplicativos utilitários padrão do Windows, está se referindo a programas que têm um propósito prático e útil para os usuários, mas que também desempenham funções específicas de utilidade para o sistema ou para a experiência do usuário. E para este caso, temos como resposta Windows Fax and Scan, notas autoadesivas e bloco de notas. Então olha só, quando eu clico aqui, pessoal, você vai perceber que eu tenho a opção de utilizar fax ou escanear. Eu utilizo mais para fazer digitalização, que é o escaneamento. Então é para isso que eu utilizo esse aplicativo Fax e Scan. A outra opção, notas autoadesivas, eu coloco lembretes na tela. Tá bom, pessoal? Na telazinha aqui. E eu tenho um bloco de notas. O bloco de notas, ele permite salvar arquivos com a extensão TXT, de texto puro, de texto simples. Então o que diz essa questão aqui? Ó? O bloco de notas é um aplicativo que vem incluído em todas as versões do sistema operacional da Microsoft. Esse aplicativo ele é utilizado para, você marcaria a letra D, criação de texto simples. Então vamos aqui para uma questão mais complexa relacionada a bloco de notas. Ó. Utilizando-se o programa bloco de notas do sistema operacional Windows 10, digita-se no início o texto .log e mais nada. Salva-se o arquivo com qualquer nome e fecha-se o programa. Assinale a alternativa que exibe o que é esperado ao se abrir o mesmo arquivo pelo próprio bloco de notas. Então vamos lá. Ó. Eu abri aqui um arquivo em branco, digitei .log e salvei esse arquivo com a palavra nome. Ele atribui a extensão TXT porque é o bloco de notas. Agora olha só, quando eu abrir novamente pelo bloco de notas, o que ele vai colocar para mim? Vai colocar a hora e a data em que esse arquivo foi aberto. Olha que interessante. Então você marcaria qual letra? Marcaria letra C,
o texto será aberto com hora e data de abertura. Interessante, né? Então, observa que quando eu coloco aqui log, ó, ponto .log, ele coloca a hora e a data de abertura. Então, para essa questão de oficial da PM do Pará, você vai marcar a letra B. Beleza, pessoal? Então, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Espero que você tenha entendido. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais.